Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada, Jesus, pelo poder da oração e pelo poder da comunhão do santo. Nós queremos te agradecer de tudo, nosso Deus. Amém? Amém. Eu quero convidar aqui o apóstolo Ailton para dirigir aqui a parte da oração. Nós vamos fazer um clamor pela nossa nação. Aleluia. Né? Pelo apóstolo Wilton. Amém, pelas nossas vidas, né? Das famílias, muitas injustiças no nosso país acontecendo, então nós precisamos estar orando, guardando, né? Então quero convidá-lo antes da pregação e orar também pelas nossas ofertas, nossos dízimos e ofertas. Graças a Deus, Senhor, com todos. Amém. Amém. A oração vai dar chave que abre todas as portas. Uma porta que a oração não possa abrir. E nós queremos o poder da oração. Que o homem não faz, o Senhor faz. Glória a Deus. Quando o homem chega no seu limite, Deus entra. Quando a nossa força se acaba, Deus entra com a força e o poder dele. É por isso que a nossa fé tem que estar firmada no Senhor, porque na hora certa o Senhor entra, né? Ele não atrasa, ele não adianta, ele chega na hora certa. E a nossa convicção é que o Senhor é o dono de tudo. Céus e terra pertencem a Ele. Céus e terra pertencem ao Senhor. Então nós precisamos estar orando para que Deus ele venha, providência, ele entra, vai interferir, o Senhor ele pode entrar. E por esse motivo nós queremos somente agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel. Amém? Amém. Eu posso convidar a igreja. Se puder ficar de pé, né, irmão? Dá um momento que a gente pode orar sentado em mesa, até nós ficamos sozinhos. Mas há um momento que pelo amor de intercessão é que todos nós, momento de orarmos juntos, por isso, para que Deus. Não é que Deus nos responde só uma oração, mas nós aqui estamos com só propósito, só pensamento, pedindo ao Senhor que nos ouça, que nos responda. Então nós vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse dia que, desde ontem que nós deitamos e acordamos, todo esse dia e aqui estamos, Senhor, e prestamos um culto de louvor e adoração nesta noite. E queremos, Pai, somente te agradecer pela proteção, pelos livramentos, pelo pão de cada dia, pelo deitar, pelo levantar, pelo calçar, pelo vestir, e tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado. Tua palavra diz que nós não merecemos nada, mas pela sua misericórdia nos alcançou. E aqui nós estamos, Senhor. Mas nessa noite, Pai, é um desejo de nossos corações, Pai, nós estamos aqui te suplicando também. Queremos pedir, Pai, pelos enfermos, as pessoas que estão enfermas e que estão aguardando a resposta do Senhor. Eu quero colocar o apóstolo Wilton, Pai, no hospital, que está internado. Deus, aquele apóstolo lá em Cachoeirinha também está doente. E mais irmãos nossos, pais, que estão enfermos, aguardando uma resposta do Senhor. Aqueles que estão aguardando um diagnóstico, aqueles que estão aguardando uma consulta, aqueles que vão entrar num tratamento. Ah, Deus, o Senhor é Deus que faz todas as coisas. Ainda que o homem não crê, o Senhor faz. Porque eu sou para mostrar para nós que o Senhor é Deus. E nós estamos aqui te suplicando, visita o teu filho, Pai, que está enfermo. Pai, visita o teu servo naquele hospital. Visita, meu Senhor, tu é a resposta. O teu povo tem clamado, o teu povo tem intercedido. E nós estamos aguardando do Senhor uma resposta. E nós sabemos que o Senhor é Deus e não há outro. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor é a cura, o Senhor é a restauração, o Senhor é o poder, o Senhor é a vida. E por este motivo nós te clamamos nesta noite, Pai. Visita o teu povo, aqueles que estão enfermos, precisando de uma urgência, de um socorro. E nós te clamamos nesta noite, Pai, porque tu é o nosso socorro, tu é o nosso abrigo, tu é a nossa torre forte. Tu és o Senhor que nós podemos estar abrigados debaixo da sombra do Onipotente, e o Senhor é o nosso Deus. E nessa noite nós te clamamos, Senhor, e também agora para nós queremos colocar esta nação diante do Senhor. Pai, essa nação é tua, esse povo também te pertence.
mas, Pai, muitas coisas têm acontecido. Ah, Pai, a iniquidade tem aumentado, o amor de muitos tem se esfriado, muitos que caminhavam já não caminham mais, muitos que louvavam hoje já não louvam mais, muitos que tocavam os instrumentos para adoração hoje já não tocam mais, outros que vinham à tua casa já não vê mais. Mas eu quero dizer uma coisa nesta noite, Senhor: o Senhor está sentado no seu santo templo, e a tua palavra diz que todos se calarão e prostrarão diante do Senhor, que é o nosso Deus. E nós te clamamos nesta noite, Senhor, visita esta nação, Senhor, de todo mal, toda negligência, toda corrupção, toda negligência, Pai, tem tirado o direito daquele usufruto que verdadeiramente é dono, aquele que foi destinado para esta nação, que tem sido sonegado, tem sido tirado, Senhor, e nós colocamos diante do Senhor, porque Tu é o nosso juiz, Tu é o nosso advogado. Nós não precisamos pedir justiça, porque o Senhor vê tudo, o Senhor é justo. Nós só estamos te apresentando, Senhor, porque o nosso coração há uma necessidade de suplicar ao Senhor e de apresentar ao Senhor as nossas causas, as nossas queixas, as nossas necessidades, e o Senhor que é fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos, o Senhor pode fazer. As portas podem estar fechadas, o Senhor tem poder de abrir, e aquela que o Senhor fechar, ninguém abre. Que aquele que descer a sepultura, de lá não sairá. Aquele que perder a vida só pode voltar à vida se o Senhor determinar novamente. Mas o poder e a autoridade estamos no nome do Senhor, e nós te conhecemos. Tu é o nosso Deus, Tu é a nossa força, Tu é o nosso sustento, Tu é o canto de vitória, Tu é a alegria, Pai, que há em nós, Tu é a força que nos põe de pé, Tu é o Senhor da nossa salvação. Foi o Senhor que pagou no preço por nós, e por este motivo, Pai, visita esta nação, visita aqueles que estão tristes, que estão angustiados, aqueles que estão chorando, aqueles que perderam a liberdade, aqueles que não podem vir. Nós colocamos, Pai, no Senhor nossa esperança, porque Tu é a nossa resposta, Tu é a resposta para esta nação, Tu é a resposta para todos os povos, Tu é a resposta para a nossa casa, Tu é a resposta para a nossa família, Tu é a resposta para essa cidade, Tu é a resposta, Pai, para esse estado. E por isso nós te clamamos, Senhor. Tu é o Deus desta nação. E agora visita os ministérios, visita os líderes, os pastores, os líderes, aqueles que foram levantados com o propósito do Senhor, que venha cumprir o chamado, que venha cumprir com o propósito pelo qual o Senhor o chamou, o elegeu, diz a Tua palavra, desde a fundação do mundo, e nos enviou, e diz: vai, frutifique. E é na Tua palavra, Senhor, é na confiança em Ti que nós haveremos de dar fruto, que nós iremos frutificar, que nós frutificaremos, porque Tu é o Deus que faz todas estas coisas, e nada vai impossível para o Senhor. Oh, Pai, muito obrigado por esta noite, por esse momento aqui. Abre os nossos corações, Senhor, um sentimento de renúncia, um sentimento de se envolver, um sentimento, Pai, faz queimar dentro de nós, Senhor, faz queimar de nós o momento de estar intercedendo, de estar lendo a Tua palavra, de chorar com os que choram, de se alegrar com os que se alegram. Ah, Pai, cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou, mas que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que saiamos daqui com convicção que o Senhor nos escolheu, que o Senhor nos chamou, e aqui estamos, Senhor. Cumpre a Tua bondade, a Tua palavra em nossa vida, Pai, mas que os nossos corações estejam abertos, porque o Senhor não nos força a fazer nada aqui que nós não queremos, mas nós reconhecemos, Pai, há um sentimento dentro de nós de buscar a Tua presença, de Te adorar, de exaltar, Senhor,
e dá o melhor para que o teu nome seja honrado e glorificado nessa terra. Muito obrigado, Pai. Nós queremos lá também, Senhor, apaga, Senhor, todo espírito de morte, Pai, todo espírito de assassinato, todo espírito, Pai, que tem se levantado na terra, destruindo família, separando família, tirando vidas. Nós oramos, Pai, para que essas pessoas sejam restauradas, essas pessoas sejam libertas, essas pessoas sejam salvas pelo Senhor, porque a tua palavra que o Senhor se entregou na cruz do Calvário, dando a sua própria vida, para que hoje todos nós tivemos vidas e vida em abundância, Senhor. Muito obrigado por essa noite, por este culto, pela Midre, Pai, pelo esquadrão. Nós te louvamos e suplicamos todas as suas bênçãos, Senhor. Continua conosco, Pai. Agora abençoa a tua serva que vai dar continuidade na tua palavra. Que teu Espírito use poderosamente, Pai, e que os nossos corações sejam abertos, Senhor, para ouvir o que o Senhor tem para nós nesta noite. E que saímos daqui, Pai, com convicção que o Senhor está neste lugar, que o Senhor vem aqui para falar conosco. Que assim, Pai, nós te louvamos e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Vou pedir para a Valéria passar um videozinho para falar de algo que a gente já sabe, mas que às vezes nos esquecemos de andar e viver. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Jesus, pela tua igreja diligente, pela tua igreja, Pai, que se prepara para o grande dia. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O governo das nossas vidas está sobre o ombro do Senhor Jesus, está sobre Ele. A nossa carga está sobre Jesus. As nossas causas estão sobre Jesus, né? E qual é a causa perdida que você tem, se você tem um pai juiz, um irmão advogado e o Espírito Santo como conselheiro e seu guia? Não tem causa perdida quando a gente coloca na mão dele. Porque ele é juiz, ele é o nosso advogado fiel, que nunca perdeu uma causa. Então nunca diga que você é um perdedor. Até porque Jesus nunca disse isso de você. Ele sempre diz o quê? Que nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. As coisas estão achadas. Eu sou mais que vencedora. Eu sou perseverante. Eu já ganhei essa guerra. E outra coisa maravilhosa também nesse final de semana que aconteceu. Porque no galpão, a gente não podia dormir no galpão. No galpão não tem nada. Galpão. E aí eu liguei para minha irmã. Ela falou assim: eu estou viajando para Salvador com toda a família, o marido e tudo. A casa ficou para nós. Então, a semana toda comigo a casa, né? Então, assim, eu vejo a providência do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ele providencia todas as coisas para nós. Tudo já está providenciado. Tudo. Então, nós precisamos ser um povo agradecido, né? Nós precisamos permanecer agradecidos a Deus. Outra coisa, nós temos hoje famílias, tem a família do Pascoari, que hoje está congregando um pouco seguro no Emanuel. Né? E outras viajando, a Vitória viajando, e vários que ligaram: ó, eu estou viajando, amém, louvado seja Deus, né? Então, e Gesiel hoje está pregando na Shalom também. Então, assim, está todos aí vivendo o que Deus tem para que seja vivido nesse dia hoje. Então, é orando uns pelos outros e se fortalecendo e crendo no Evangelho e criando a imagem que você quer. Antes de você criar, antes de você fazer qualquer coisa, você precisa ver ela pronta. E é por isso que o Ministério da Conciliação já está ali pronto para a gente ver como vai ficar. Já está ali pronto, onde você pode visualizar o que nem está pronto ainda, mas pela fé já está tudo feito, está tudo pronto, em nome de Jesus. Então nós vamos chamar para fora para que aconteça, né? Eu quero ler com vocês aqui Isaías 8. Dia de grandes revelações. Outra coisa que eu achei interessante também foi, quem conhece, aliás, toda a igreja conhece a irmã Lourdinhas,
Conhece? Lia, isso. Então, ela teve ontem comigo e ela falou assim, pastora, ora por nós, ora por mim, porque na minha escola alguém quer colocar ela na justiça, gente. Pense aí, por causa de uma aluna, ela é professora. E ela é professora de crianças especiais. E é um doce, quem conhece ela sabe. Né? Ela falou assim, meu Deus, eu nunca tocaria numa criança. E ela está sendo, ela está recebendo uma acusação de que ela pegou e bateu a cabeça de uma criança na parede. Pensei. Então, assim, uma pressão muito grande sobre ela. Né? E onde ela está muito triste com essa acusação. Que ela chegou os pais, né? A menina chegou e ela repreendeu a criança. E a criança chegou em casa e falou, né, que ela tinha batido a cabeça dela na parede. Enfim, falar essa situação. E ela falou assim, meu Deus, ela chorou muito, ela falou assim, meu Deus, nunca eu faria um negócio desse. Mas em nome de Jesus, a verdade virá à tona, porque Deus é Deus de justiça, né? Deus é Deus de justiça. E ninguém está, como é que eu digo? Ileso, isento dessas coisas, exatamente sim. Ninguém está isento dessas coisas, dessas ameaças, dessa condição, né? Inclusive, quando a Estela foi ter com essa mulher, eu não fui, ela preferiu ir sozinha. E aí, quando ela chegou na casa dessa mulher, na casa da mulher não, a mulher falou assim, eu vou lá na minha casa, né? E ela falou, vai, eu vou para lá agora. E ela foi, quando ela chegou lá para conversar com ela falou um monte de coisa, falou, ela ficou quietinha. Depois ela parou, ela falou assim, agora eu quero falar com você. E aí ela foi falando mansamente. No final, a mulher chorou e pediu perdão. Olha que você foi aqui. A mulher pediu perdão e ela falou assim, eu sou uma desequilibrada. Ela chegou a ela mesmo falar, me perdoe, porque eu não estou nos meus dias bons. Me perdoe, porque nem eu estou me aguentando. Gente, então assim, a gente precisa estar orando pelas pessoas. Porque às vezes as pessoas estão fazendo coisas, mas é que elas estão realmente desequilibradas, não é? E de 2021 para cá, ninguém é mais o mesmo. Ninguém é mais o mesmo. Então nós precisamos orar uns pelos outros, ter essa comunhão. E como o apóstolo falou, a tendência, né, do mundo é que o amor se esfrie, mas que não seja o meu nem o seu. Em nome de Jesus, né? Que não seja da igreja, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Isaías 8. 8 agora, deixa eu olhar aqui qual é, viu, meu Deus? Não sei não, deixa eu olhar aqui. Eu sei que é 8. Eu acho que é 8:11, mas eu vou conferir. Esse vento. Isaías 8, eu vou começar aqui do 10. Isaías 8:10. Aqui o Senhor vem falando justamente dessa condição das invasões, das guerras, dos atritos. E aí ele vai falando assim, ele fala, olha, o povo que não me conhece, eles vão criar guerras mesmo, né? Eles vão estar o tempo todo desenvolvendo estratégia para trazer situações difíceis para o povo que crê na justiça, que crê no Senhor. E aí no 10 ele fala assim, eles vão convocar conselhos de guerra. Eles convocam conselhos de guerra, mas de nada vai adiantar. Eles vão desenvolver estratégias contra mim e contra você, mas serão sem sucesso. Só porque Deus é conosco. É só por isso, não é porque eu estudo mais, ou oro mais, ou oro menos. Não, é só porque Deus está conosco.
Ele é conosco. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Outra coisa que eu ouvi também nesse final de semana, maravilhoso, foi que com a minha irmã, falando de perseverança, como é bom a gente perseverar e instruir as pessoas para não desistir um do outro. Porque a minha irmã, ela teve para separar várias vezes. E nós o tempo todo ali buscando que não se acabasse aquele relacionamento. A gente sabe como é difícil, né? Quantas vezes a gente tem vontade realmente de largar? Muitas vezes, né? Mas na perseverança tem ação completa. E eu amei ouvir essa frase dela. Eu cheguei na casa dela e ela está muito juntinho hoje. Viajando os dois juntos, curtindo, se divertindo, vivendo a vida dois, como Deus falou. Que é maravilhoso, né? Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Então hoje ele falou para mim assim, ele falou comigo assim, onde a senhora me chamar para ir, eu quero ir. Gente, eu ouvi isso do meu cunhado. Só Jesus pode fazer isso. E aí ela falou assim, olha, falou comigo, a minha irmã, ela falou assim, eu hoje estou vivendo na parte de herdeira, não quero mais ser guerreira. Não sou mais guerreira. Hoje eu estou herdeira. Ela falou até para o Jair também. E eu achei lindo, porque assim, guerreira veio de quê? De guerrear. Guerrear. Então, ela guerreou muito. Ela guerreou muito. E hoje ela está realmente usando e usufruindo do que ela tem. Né? Inclusive, eles estão em Salvador e deixou a casa para a gente cuidar, né? Então, isso é maravilhoso a gente poder ver, né? Onde quando eles estavam bem naquelas lutas. E assim, e eles não são da nossa igreja, eles são da Igreja Batista lá de Porto Seguro. Mas, e eu tinha falado com a minha irmã, falei, eu vou deixar para que o seu pastor cuide de você, porque, né, é você e eles não. Só que aí eles não foram, eu dei um tempo para eles, e para ela também. Mas eu, como a irmã mais velha, eu falei, eu vou entrar nesse negócio, porque lá em casa é assim. E a igreja do Senhor, na verdade, o Senhor, quando o Senhor falou, Caim, onde está Abel, ele disse assim, os seus irmãos, você precisa cuidar dos seus irmãos. E não é só irmãos biológicos, é irmãos espirituais também. E aí, eu convidei o Sérgio, o pastor Sérgio, a pastora Valéria, e nós fomos até lá, né? Para que a gente tenha testemunhos também. E como eles também passaram por isso, têm experiências, têm vida no altar, né? Então eles podem falar, porque só realmente precisa ter autoridade para falar, né? E nada melhor do que junto com a autoridade ter a experiência, né? Que a experiência dá também autoridade para você falar. E aí, para honra e glória do nome de Jesus, tudo vai bem. Tudo vai bem. A gente precisa estar cuidando. E eu louvo a Deus por esse cuidado que nós temos uns com os outros. Às vezes a pessoa diz, vai se meter. Já me meti mesmo. Porque Deus te deu líderes para que possa orar por vocês e cuidar da vida de vocês. Os líderes prestam conta a Deus. Dos filhos que o Senhor nos deu, nós vamos prestar conta. Porque Ele falou o quê? Ele vai encher nossa jarra para a gente direcionar os filhos. Né? Eles são como arcos na mão dos flechados. Ou são flechas na mão do arqueiro. Então, o Senhor falou assim, olha, vamos ter estratégia, vamos procurar guerra, mas fique firme, porque na perseverança tem ação completa. E aí no 11 ele começa, o Senhor nos advertiu firmemente de que você não pense como todos os outros, disse ele. Você já viu? As mães muitas vezes a mãe falando, olha, você não é todo mundo. Ah, mas fulano está fazendo. Você não é todo mundo. Não é assim? Você não é todo mundo. Então o Senhor nos adverte e fala, não pense como eles. No 12 ele fala, também não chame tudo de conspiração como eles fazem. Porque é essa questão, fulano está conspirando. Ah, existe não sei o quê. Ai, você casa um pensamento com outro pensamento. Nada a ver com nada, mas a gente já imagina coisas. Porque fulano disse isso, fulano já misturou com aquele. Mas não é que
que é? Ah, então é. E às vezes não é. Então ele falou, não chame tudo de conspiração, como eles também fazem. E não vivam com medo do que eles temem. O que os homens têm? Ficar sem o poder, sem comer, sem o que vestir, sem o que beber. Nós não teremos esse problema. Não teremos esse problema. Amém? Amém. Não teremos esse problema. Então considere o Senhor dos Exércitos santo em sua vida. Considere quem cuida de você. Considere o lugar onde você está escondida. É a Ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Lembra de quando Pedro estava na prisão? A igreja orou e houve um terremoto. E o terremoto foi de propósito. Só porque tinha uma igreja orando, confiando, zelando uns pelos outros. É assim. A nossa obrigação, ou nosso dever, ou a nossa incumbência é orar. O milagre quem faz é Ele. Quem batiza é Ele. Nós só mergulhamos a pessoa, mas quem batiza é Ele. Quem faz é Ele. Quem transforma é Ele. Nós só obedecemos. Então é Ele que vai manter você seguro. Mas para Israel e Judá, ele também será uma pedra de tropeço. E ai daquele que cair sobre ele, que tropeçar nele. Ainda tem jeito. Agora, se ele cair em cima de você, não terá jeito. Mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. E para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Portanto, aí ele traz de novo o ensino. Preserve, persevere os ensinamentos de Deus. Confie a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor, que se afastou dos descendentes de Jacó. Porém nele a minha confiança. Eu e os filhos que o Senhor me deu serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Não, nem todos de Israel serão salvos. Nem todos de Israel são filhos de Israel. Então talvez alguém lhe diga: vamos perguntar aos médios e aos que consultam os espíritos dos mortos, com sussurros e murmúrios, eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? E eu já fiz muito isso aqui. Procurar orientação com os médios, jogadores de búzio, tarô, astrologia. Já procurei muita orientação, até me deparar com o Espírito Santo, com Jesus e com o Espírito Santo de Deus. Então a nossa orientação tem que vir do céu, tem que vir de Deus. Alguém só vai ter autoridade e poder sobre você se vier da parte de Deus. Foi o que Jesus disse. Eu posso prender você, posso matar você. O Senhor falou: nenhuma autoridade terá sobre mim se não vir da parte do meu Pai. Então eu não tenho medo. Então hoje a gente nem devemos orar muitas vezes para que tire nós dentro da fornalha, mas que Ele esteja junto conosco dentro da fornalha. Aleluia. Então, será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? E mortos aqui não é só mortos espíritos, não. Esses mortos aqui são pessoas mortas que não têm como te dar um conselho bom, porque eles não são de Deus. Como?
A gente vê pessoas destruídas aconselhando, vidas que estão no altar. A gente vê pessoas vivas procurando conselhos de mortos. Então ele diz assim: consultem a lei, consultem os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, andam cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoou o seu rei e o seu Deus. Então eles estão com fome, a comida não chega. Então, que Deus é esse? Vou procurar uma saída. Estou perseverando meu casamento, não conseguiu? Então vou procurar aqui um tarólogo aqui para me ver como é que é. Vou jogar o buzo ali para ver como é que vai ser. E eu, da última vez que eu fui, a última vez que eu tive em uma casa buscando conselho, me disseram que eu não ia ficar muito tempo casada. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Deus. Então assim, você vê que tudo vai pela palavra. Se você crê, né? Tanto você pode ver a glória, como você pode ver a derrota. Porque se a gente colocasse um gravador para gravar o que a gente diz durante 24 horas, nós vamos ver o que nós falamos. Nós vamos ouvir um pouco a respeito de nós mesmos. Porque é fácil falar do outro. Difícil é você falar de você mesmo. Difícil é você falar das suas mazelas, das suas fraquezas. Isso que é difícil. Mas o Senhor está pronto para nos ouvir e nos transformar e cuidar de nós, né? Então ele fala que esse povo que não anda de acordo com a palavra de Deus não verão a luz, andam sem rumo, cansados e famintos, e por causa da fome amaldiçoa seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, mas logo depois olha para a terra. Mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas, angústias e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Né? Olho para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do alto. Se eu olho para a terra, eu só vou olhar desesperos, injustiça, angústia, dor, aflições, mentiras, roubos, adultérios, violência, doença. Não é isso? Mas existe um que cuida de nós, onde nós daremos testemunho em todas as situações que nós estamos vivendo. Nós precisamos orar e acreditar e ficar firme no Senhor. Então nós vamos para Eclesiastes 8. Eclesiastes. Está chegando. Põe Eclesiastes 7, por favor. Eclesiastes 7, 13. Amém? Então, Eclesiastes 7,13 fala bem assim: aceite o modo como Deus faz as coisas. Aceite o modo como Deus faz as coisas. Afinal, quem é capaz de endireitar o que Ele fez tudo? Quem é capaz de endireitar o que Ele fez tudo? Desfrute a prosperidade enquanto pode. Mas quando chegar o tempo difícil, os tempos difíceis, reconheça que ambos vêm de Deus. Lembre-se
de que nada é garantido nesta vida. Tem mais em cima um pouquinho, fica aí, segura isso daí, mas não precisa colocar não. Tem uma parte mais em cima que fala assim: a sabedoria, ela é melhor quando é acompanhada com dinheiro, porque ambos são proveitosos debaixo do sol. Mas tanto a sabedoria como o dinheiro dá proteção, é para dar proteção. Mas somente a sabedoria pode preservar a vida. Só. Dinheiro não pode. Então a sabedoria é melhor que o dinheiro, que a prata e que o ouro. E aí, continuando no 15, 7:15, ele fala: eu vi de tudo nesta vida sem sentido, incluindo justos que morrem cedo e perversos que têm vida longa. Portanto, não seja justo nem sábio demasiadamente. Por que destruir a si mesmo, achando que você sabe muita coisa? Ou que não precisa de ninguém? Tampouco seja perverso demais, nem seja tolo. Por que morrer antes da hora? Preste atenção a estas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos, tanto ser justo demais, como ser sábio demais. Então, se a gente buscar o Senhor e atender às instruções dele, nós vamos evitar os extremos. Às vezes a pessoa está sempre, né, mãe, falava assim, ou a gente está num ponto aqui ou está num ponto aqui. Não está no equilíbrio, não tá, e a gente precisa do equilíbrio de todas as coisas. No 19 ele fala: a sabedoria torna o sábio mais poderoso do que 10 líderes de uma cidade. Pense aí que coisa maravilhosa é a sabedoria de Deus. Aí vem o 8 agora. 8:1. Como é maravilhoso ser sábio, analisar e interpretar as coisas. Como isso é maravilhoso! Porque a sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. A sabedoria ilumina o rosto e abranda a dureza das feições. Quando eu estava indo para Porto na quarta-feira, eu fui de lotação. E aí eu sentei e nesse carro só foi eu. E aí ele olhou para mim e falou bem assim: de qual igreja será aí? Eu falei nada. Aí eu falei: como que você sabe? Ele falou pelo semblante. Desse jeito que ele falou. Falei: Jesus, muito obrigada. E aí ele falou assim: a senhora sabe, tem noção de quantas pessoas que eu carrego por dia aqui nesse carro? Eu falei: não tem. Ele falou: muitas pessoas. Mas a coisa mais difícil é entrar uma pessoa que conhece Jesus. E eu tenho falado, porque eu também sou cristão. E aí foi uma conversa maravilhosa. Então assim, a gente não pode perder essas oportunidades. Eu tenho pedido a Deus as oportunidades de me apresentar a pessoas que não conhecem aquilo que a gente já conhece. Aquilo não, a pessoa que nós conhecemos, que é o Espírito Santo de Deus. Então muitos conhecem Jesus, mas não conhecem o Espírito que habita em Jesus. E aí vem aqui ele falando assim: então, obedeça ao rei como jurou a Deus que você faria. Então, no início da caminhada, nós levantamos as mãos, levantamos nosso coração, aceitamos o Senhor, e o Senhor nos aceitou, e nós juramos que nós íamos obedecer ao rei, que nós íamos estar na presença do rei. Então, isso tem que ser até o fim. Nós precisamos perseverar até o fim, falando dessa palavra, entoando a palavra, as canções, né? Como a gente viu, que canção maravilhosa, né? Todas as que cantamos hoje. E assim, independente dos instrumentos, Deus quer ouvir a nossa voz. E talvez seja por isso que não tem os instrumentos tocando. Ele quer ouvir você. A canção que tem dentro de você, você pode expor na hora da adoração.
Então, não procure o 3, né? 8:3. Não procure evitar o seu dever. Não procure evitar o seu dever. Nem se juntem àqueles que tramam o mal. Pois o rei faz o que bem entende. E as suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Tá vendo? Quer dizer, toda a palavra que o Senhor te der já tem um sim para você. Todos os mandamentos dele já tem um sim. Toda a promessa tem um sim dele para você. Então, quando eu persevero naquilo, ao ver o poder dele para atuar, para dar exatidão naquilo que ele falou, né? Então, suas ordens têm respaldo em seu grande poder. Ninguém pode resistir a elas, nem questionar. Quem obedece às suas ordens, essa aqui não será castigado, mas tem outra versão que não será. Tem outra versão, é isso? Sofrerá punição. Não é a mesma texto. É? Não será o que? Sofrerá punição. Não sofrerá punição, né? Ou seja, quem obedece às ordens, os mandamentos, as promessas do Senhor, não receberá punição. Quem é sábio vai encontrar o tempo e o modo apropriado para fazer o que é certo, ou para fazer o que Deus te mandou fazer. Nós falamos, eu falo muitas vezes, muitas áreas, não tenho tempo. Mas ele diz aqui, olha, quem é sábio vai encontrar o tempo e o modo de fazer. Logo, é uma mentira quando a gente fala que não tem tempo para fazer o que Deus já determinou que a gente é para fazer. O que eu preciso fazer? Ah, não tenho tempo. Tem tempo sim, se nós nos organizarmos e administrar o nosso tempo, nós teremos tempo. Pois há um tempo e um modo para tudo, mesmo quando nós estamos em dificuldades. Mesmo em meio à dificuldade, nós teremos tempo. Nós saberemos o que fazer. Aliás, como é possível evitar o que não se sabe que acontecerá? Como é possível? Ninguém pode impedir o próprio Espírito de partir. Ou seja, ninguém pode impedir de morrer. Ninguém pode impedir de partir. Ninguém é capaz de evitar o dia da sua morte. Não há como fugir dessa batalha. E diante da morte, a maldade certamente não livrará o perverso. Né? Então, é certo que a gente precisa se preparar, né, para toda e boa obra, para qualquer situação. E no 11, ele fala bem assim: quando um crime ele não é castigado de imediato, as pessoas se veem incentivadas a continuar fazendo mal. Mas ainda que alguém peque 100 vezes e continue a viver por muito tempo, sei que aqueles que temem a Deus terminarão em situação melhor, porque os perversos não prosperarão, pois eles não temem a Deus. Seus dias serão como as sombras do anoitecer, não se prolongarão. E aí ele vem falando: há mais uma coisa que não faz sentido em nosso mundo. Nessa vida, justos muitas vezes são tratados como se fossem perversos, e perversos como se fossem justos. Isso não faz sentido algum. Não faz sentido algum. E nós precisamos estar orando por isso. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, o mundo tem chamado a luz de treva e treva de luz. Muitos estão odiando o que é bom e chamando o que é ruim de bom. Então, na verdade, nós vamos estar orando mais uma vez por todas essas coisas e falar aquilo que a gente crê da palavra do Senhor, tirar tempo para falar o que Deus tem dito para nós, né? E assim,
terça-feira eu disse aqui que nós estamos sentados, mas Deus, com Jesus, com o Senhor, nós estamos assentados. Porque sentados é nós sentamos, mas quando a gente está assentado é porque Deus nos assentou, alguém nos assentou. Quando você pega a pedra, ou o bloco, ou a lajota e dá na mão do pedreiro, o que é que ele faz? Ele assenta para ver a edificação. Então a igreja pertence a Cristo Jesus. Ele é o cabeça da igreja. E nós precisamos valorizar o que ele valoriza. E ele diz, não deixei de congregar. Quanto mais que está sentindo e percebendo que ele está às portas. Então, nós estamos assentados com ele. Nós estamos debaixo da graça. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Ainda que somos pecadores, mas nós somos pecadores arrependidos. Então, em nome de Jesus, nós vamos ficar de pé e nós vamos profetizar. E chamar as crianças, né? Chamar nossas crianças. Nós vamos orar, botar aí a canção que está dentro do seu coração, as palavras que Deus tem falado para você, porque ninguém sairá sem resposta. Todos terão resposta daquilo que precisa. Tem coisas que nós nem sabemos que precisa, mas o Senhor já sabe. E Ele muitas vezes coloca para você falar que você nem sabe o que você está falando. Obrigado, Jesus. Receber Volta mais baixo, volta mais baixo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Pode deixar, não deixar mais nada. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor está conosco, Pai. Obrigado porque nós temos o poder e a autoridade dada por Ti. Obrigada, Senhor, pelas nossas crianças, Pai, crescendo em estatura, em graça. Obrigada, meu Deus, porque Tu és um Deus que tem controle sobre todas as coisas. Obrigada, Jesus, pelos irmãos que estão em viagem. Obrigada, Jesus, por famílias abençoadas. Nós abençoamos que o Senhor já abençoou. Nós abençoamos que o Senhor já libertou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigada, Pai, pelas nossas causas diante de Ti. Obrigado porque nós chamamos o Senhor como juiz. Nós chamamos o Senhor, Pai, como nosso advogado. Nós chamamos o Senhor de médico. Nós chamamos o Senhor, Pai, daquilo que nós precisamos. Nesta noite, Pai, o Senhor é médico para quem precisa ser curado e sarado. O Senhor, Pai, é advogado daqueles que têm as causas, que acham que estão perdidas, Pai. Mas em nome de Jesus, nós dizemos vitória garantida. Vitória garantida. Vitória garantida. Obrigada porque o Senhor já declarou vitória. Nós somos um povo vitorioso. Nós somos um povo que temos um Pai que se compadece dos teus filhos. Obrigado porque só o Senhor pode endireitar o que é torto. Só o Senhor pode transformar, Pai, o coração de pedra em um coração de carne. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que nós já oramos. Nós queremos dar graças ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, porque Abraão não temeu em dar o seu Isaac, em dar o que ele tinha de melhor. E nós também não vamos temer em dar aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Que seja o nosso tempo. Nós daremos nosso tempo para Ti, Papai. Nos ajude a administrar o tempo. Nos ajude a administrar os nossos negócios, a casa, Pai, as nossas vidas, Papai. Porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância. Obrigado pela prosperidade. Obrigado, Pai, pelos destraves no negócio, Pai. Obrigado, meu Senhor Jesus. Te louvamos e agradecemos no Senhor, porque Tu és um Deus bom. Tu és um Deus, Pai, perdoador. Tu és um Deus, Pai, que garante para nós a Tua palavra. O Senhor diz que a Tua palavra não voltará vazia, sem fazer o que lhe apraz. Obrigada, Jesus, por essa palavra. O Senhor diz assim: não tenha pressa de sair diante do Rei,
Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada porque o Senhor está nos ensinando a tirar mais tempo para Ti. Obrigada porque o Senhor está nos ensinando a amar mais, a perdoar mais. Ah, Deus, obrigada, Jesus, a orar mais, em nome de Jesus, a jejuar. Oh, Pai, muito obrigada, Jesus, obrigada pelo nosso coração transbordando, Pai, de uma alegria da Tua presença. Ah, Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, o Senhor falar conosco, Pai, e que a gente venha ter a consciência e a convicção que o Senhor é Deus justo, o Senhor é um Deus justo, o Senhor é um Deus de justiça. Nada passará desapercebido do Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos em quem nós temos depositado a nossa confiança e as nossas orações. Pai, guarda a nossa casa, guarda, Pai, o nosso trabalho, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Coloque anjos, Pai, ao redor de nós. Ah, Deus, em nome de Jesus, que a gente possa, Pai, sentir a presença do Teu cuidado, dia após dia, Pai. Nós cremos, Pai, no Teu poder. Nós cremos, Jesus, na segurança que vem do alto. Nós cremos no poder e na autoridade do Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Guarda, Pai, cada um de nós. Guarda os Teus filhos, Pai. Guarda, Senhor Jesus, de todo mal. Esconda no Teu pavilhão, em o nome do Senhor Jesus. Te louvamos e agradecemos. Aleluia.